Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, uma alegria enorme. E nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa com essa alegria por estarmos aqui nesse programa que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Plantão do Evangelho, viralizando o amor e a solidariedade. Vai dando o boa noite a você. Hoje, dia 15 de setembro, agora 18 horas e 1 minuto, terça-feira, né? E hoje nós estamos aqui com essa presença amiga da nossa querida irmã, a Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão ligados a nós. Que tenhamos a presença do Mestre junto para fazermos o estudo do Evangelho que possa clarear não só o nosso coração, como a nossa mente e os nossos passos. Sejam todos muito bem-vindos. E para que nós possamos entrar naquela vibração de amor e de paz, né? Ou seja, conectados no Wi-Fi de Nosso Senhor, nós vamos pedindo a nossa querida Celina que faça por nós a prece inicial e nós acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Convido a todos a ficarem confortáveis, relaxar o corpo, a mente, esquecendo problemas e preocupações e sentindo a presença amiga dos mentores de luz, do nosso mestre amigo, de Deus nosso Pai. Que nesse instante possamos já ser alimentados de energias salutares, de remédios para o nosso corpo e para o nosso espírito, para que o tratamento se faça também durante esse estudo e que possamos, unidos em coração, emanarmos as nossas melhores vibrações de amor para todos que estão no estudo conosco, para nós que estamos aqui levando a palavra do Evangelho até o seu coração, que a equipe espiritual responsável pelo Evangelho no Lar, de todos os dias às 18 horas na FEAL, Fundação Espírita André Luiz, possa nos assistir em todos os pontos. E assim nós vamos pedindo licença para iniciarmos esse estudo debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, né? E além de pedirmos licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, né? Nós vamos pedindo também para que você compartilhe esse programa, né? Curta aqui essa página, comente, aonde quer que você esteja assistindo, vai lá, juntos é muito importante que nós façamos a viralização desse conteúdo, né? Sabemos que tem muitas pessoas no planeta Terra que precisam ter acesso a mensagens como essa, né? Celina, ontem eu estava ouvindo um programa de televisão onde apresentava-se um estudo muito interessante, infelizmente, falando sobre o crescimento de suicídios que se deram esse ano em virtude da pandemia, né? Não é nenhum exagero, né, Celina, a gente falar que uma mensagem como essa e outras tantas que há na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, e não só na TV Mundo Maior, e na Rede Boa Nova de Rádio, uma vez tem muita gente fazendo aí um trabalho bacana, um trabalho do bem, não é nenhum exagero, né, Celina, a gente falar que um trabalho como esse pode salvar uma vida, né? Com certeza, André, com certeza. Nós todos temos que estar ligados mesmo na energia do amor, da força, para nos sustentar e sustentar também todos aqueles que estão à nossa volta. E a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, como nós falamos, a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, tem esse propósito de chegar até você, de atingir o seu coração aí. E dentro dos programas, dentro dos noticiários até, e dos próprios bate-papo ou do Evangelho no Lar, como é esse programa, nós queremos, dentro da base do cristianismo, do estudo do espiritismo, fazer com que todos nós possamos refletir de uma forma diferenciada em relação à situação atual, em relação à nossa existência nesse planeta e ao mérito de estarmos encarnados com essa misericórdia divina nos cuidando, atuando através de cada um de nós e dos nossos semelhantes,
para que a gente possa errar menos e aceitar certas coisas que às vezes a gente não está entendendo, também com outro olhar, de uma forma diferenciada. Então é importante o que o André está falando, que a gente possa estar junto com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova, para que, de mãos dadas e corações unidos, a gente faça diferente o que, de repente, estava na nossa cabeça não tão salutar, não tão bom, não tão certo, de acordo com os ensinamentos do Cristo, né, André? Ah, sem dúvida. E você sabe, Celina, que há um tempo atrás, um ano atrás, talvez mais ou menos, eu estava participando de um dos programas aqui da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, e eu citei, né, que muito provavelmente aquela mensagem poderia salvar vidas, e nós sequer sabíamos que essas vidas estariam sendo salvas, né? E imediatamente tocou o telefone aqui, e um irmão nosso veio a transmissão, né, veio a programação, trazer o seu testemunho de que ele, particularmente, tinha tido a sua vida salva graças à Fundação Espírita André Luiz, uma vez que, quer dizer, graças a Jesus, evidente, né? Mas por intermédio da Fundação Espírita André Luiz e por intermédio de alguém que fez chegar nas mãos dele o conteúdo que o demoveu de uma decisão que ele já havia tomado de, entre aspas, dar fim à sua vida, né? Então, realmente, vamos compartilhar, curtir, comentar, porque essa é uma caridade que nós fazemos de proporcionar que esse programa chegue à maior quantidade de corações. Meus irmãos, minhas irmãs, você já sabe, esse programa é feito com você, nada melhor do que fazê-lo, ou melhor, esse programa é feito para você, nada melhor do que fazê-lo com você. Então você, por favor, você pode e deve participar desse programa, preferencialmente trazendo questões aqui sobre o tema. Você pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior, assim como já fizeram Judite Santos, Adriana Aguiar, o Custódio Conrado, Judite Afonso, Inês Timóteo, Maísa Bahia, Fório, que é de São Paulo, vai deixando o seu boa noite. Helena Rosa vai deixando também o seu boa noite. O Elo Balta, ele que é do Rio de Janeiro, também deixa o seu boa noite, assim como a Janaína Flores, a Ângela Dias, a Célia Barros e mais um monte de gente boa ligado aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. A gente gosta bastante dessas participações, né, Celina? Oh, claro, e a gente já agradece, né, esses corações aí que estão ligados a nós, que é o que você falou, nós estamos aqui, mas é necessário que você aí do outro lado esteja também com a gente, porque sabemos que a espiritualidade está, mas o programa é feito para você, além do plano espiritual. É isso aí. Você também pode e deve participar desse programa entrando em contato no 1124575011. A nossa querida Margarete está com o coração aberto para passar aqui para a gente a sua participação. 1124575011. Você também pode participar pelo WhatsApp 11-99643-3827. Pode enviar mensagem de áudio que a nossa querida Margarete passa aqui para a gente, mensagem de texto também, né? Sempre é o que a gente sempre pede, né? Que as pessoas preferencialmente tragam aqui questionamentos sobre o tema que nós estaremos estudando essa noite, porque esse é o intuito do Evangelho. Hoje nós estaremos entrando no item 24 do capítulo 4. O capítulo 4 é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 24 é Limites da encarnação. Então vai preparando o seu Evangelho, né? E preparando também a sua pergunta sobre o tema ou a sua consideração sobre aquilo que nós estaremos estudando aqui essa noite, e participe, nós ficamos muito felizes com a sua participação. Então vamos logo dando início à leitura e o estudo do texto, do trecho de hoje, do trecho que nós vamos estudar hoje, lembrando o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 24, Limites da encarnação, né? Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica.
Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito às vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano, é quase fluídico, de grau em grau vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. Celina, nós podemos até dizer, né, que nós já temos uma prova desta mutação, desta evolução perispiritual, se levarmos em consideração a própria mutação e evolução do organismo biológico humano, né? Hoje a gente sabe, né, a ciência já nos traz que há uma diferença grande entre a nossa constituição física e a constituição física daqueles primeiros hominídeos. Hoje já se fala que tem criaturas que estão nascendo sem as presas, né? Outros estão nascendo sem apêndice, enfim. Há uma evolução. O nosso corpo já não é mais tão coberto de pelos como era no passado, né? Cada vez mais as mulheres são menos delicadas, por assim dizer, e os homens menos embrutecidos, né? Então nós já estamos vivendo neste plano, né, Celina? Essa mutação, inclusive física, né? Realmente, a gente vê as crianças que nascem agora sem as presas, né? Quando vão crescendo e formando a sua dentição, não tem mais aquelas presas daqueles irmãos nossos, daqueles seres humanos que comiam muita carne na infância, tanto que a maioria não gosta de carne, né? Você já reparou como as crianças, a maioria não gosta muito de carne? É bem diferente do que, pelo menos na minha época de infância, né? Independente de eu ter crescido até bastante tempo vegetariana, eu percebia os amiguinhos da escola, tal, tudo. E hoje a gente vê crianças que lidam conosco já tem realmente, não só, e nós também, né? Como o André falou, corpo diferente, mas se a gente perceber, a dentição já é uma matéria realmente diferenciada, a condição de pelo no corpo, a condição de várias formas físicas. E isso aí não deixa a gente esquecer, né, quando da evolução do nosso Mestre Jesus até chegar ao planeta Terra, como ele teve que passar, né, André, por fases para conseguir chegar no planeta de provas e expiações tão terráqueo, tão materializado, enquanto que o espírito dele já estava, como foi dito, já estava na época também que veio, se confundindo com o perispírito por conta da condição já de perfeição, que é esse nosso limite. Perfeição, logicamente, dentro dos do que a gente entende que não é a perfeição divina, que a gente sabe nos estudos que nós estamos correndo atrás, o tanto que a gente pode dizer que o limite, então, da nossa encarnação para o espírito seria a perfeição, pensando na perfeição que não é a de Deus. Mas o corpo, né, de Jesus teve que ir uma média de 1.000 a 2.000 anos, dependendo do livro de onde a gente vai ler e estudar, falam de 1.000 a 2.000 anos. Alguns falam que é 1.000, outros falam que é 2, para até chegar à condição no planeta Terra, que mesmo assim já está tendo essa transformação em relação aos seres primários. A gente já percebe que há uma grande diferença entre as criaturas que estão chegando hoje para as suas encarnações e as criaturas que chegavam no passado, né? É nítido que há essa mudança de costumes que acabam influenciando a mudança biológica. E é interessante, eu sempre digo isso aqui, eu acho isso... E acho que a gente precisa sempre ter isso em mente, essa modernidade da doutrina dos espíritos que consegue resolver uma discussão que impera entre científicos e religiosos, né? Há muita gente que ainda acredita no criacionismo, que Deus foi feito do barro, ou melhor, que o homem foi feito do barro e Deus inspirou a chama por intermédio de suas narinas. Ainda tem muita gente que crê nisso, que é a doutrina do criacionismo. E, por outro lado, nós temos uma quantidade enorme de pessoas mais científicas que não creem absolutamente no criacionismo e creem no evolucionismo, aquilo que nos foi trazido e tão bem trazido
por Charles Darwin, né? Agora, a doutrina dos espíritos, ela vem e ela resolve a questão, porque ela coloca em condições de igualdade tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, né? O criacionismo, Deus é que fez o universo, Deus é que fez espírito, Deus é que fez matéria. E o evolucionismo, Deus se vale de leis divinas, imutáveis e perfeitas para fazer a criação e a evolução, inclusive dos corpos destes espíritos, né? Que é aquilo que Charles Darwin nos trouxe, né? Todos sabemos, quando ele foi convidado para aquela excursão a Galápagos, ele observou que em uma ilha havia lagartos que tinham uma constituição física, tinham um tipo de boca, um tipo de dentição, se é que lagarto tem dentição. Mas, enfim, o aparelho de alimentação do lagarto era diferente de uma ilha para outra. E aí Charles Darwin chegou à conclusão que isso se dava em função de aspectos climáticos, de aspectos geográficos, da alimentação, inclusive, que havia nesses lugares e que aquela alimentação agia diretamente na constituição física daqueles animais, e é daí que ele chega no evolucionismo e nos traz a explicação de que o homem teria ascendido dos símios, né? Se isso se dá no campo físico o campo físico que é alcançado pelos nossos sentidos, por que não se dá, né, Celina, no campo físico que ainda não é alcançado pelos nossos sentidos? Ou seja, há uma relação causal aí em curso, né? Não é só o nosso aspecto físico que sofre a mutação. Eu diria até que é o aspecto perispirítico que sofre essa mutação primeiro, né, Celina? Por conta do conhecimento que devagarinho está tomando conta, lógico, da humanidade e daqueles que se interessam por isso. E cada vez mais, não é, André? A gente vê com a ciência, com a evolução da tecnologia, de tudo mais no mundo atual, como vai se gentilmente, vamos dizer assim, clareando os princípios do espiritismo. Porque cada vez mais também a gente percebe que o homem não pode ser, não é só matéria. Isso para a gente fica muito claro, talvez não tão assim para algumas pessoas ainda, ou que não tenham nenhuma leitura, ou buscou ainda algum conhecimento dentro do que o Espiritismo aponta. Mas é muito claro que existe alguma coisa além da matéria, como o corpo perispiritual, trazendo como está o nosso espírito, cada um de nós, no nosso grau evolutivo e no nosso entendimento. É muito importante, né? Aqui nós estamos num veículo aberto de comunicação, TV, rádio, né? Então tem tanto pessoas que nos acompanham, que já têm um conhecimento da doutrina dos espíritos e sabe exatamente o que nós estamos falando aqui, nessa questão do perispírito, né? Você que por acaso está chegando agora, vai se informando, tem um livro extraordinário, cujo nome é Perispírito, é um livro dessa grossura, mas é um livro muito bacana para a gente compreender o que é esse corpo espiritual, e inclusive estas mutações que se dão no corpo perispiritual, e que são mutações que têm uma relação direta, né, com o nosso amanhã, né? Então, na medida que nós estamos sutilizando os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né, naturalmente há mutações que não são visíveis em curto espaço de tempo, acredito que nem pela ciência, né? Mas que ao passar dos tempos nós vamos percebendo essas mutações, né? E essas mutações se dão praticamente em todas as áreas da vida humana, né? Hoje em dia, por exemplo, né, Celina? Se vive muito mais do que se vivia há 40 anos atrás, né? Esta vivência mais longeva em um corpo físico, certamente ela traz algum tipo de causa e, portanto, um efeito. Ela é uma causa que, portanto, leva a algum tipo de efeito e, portanto, esse efeito, inclusive, no corpo espiritual, né, Celina? E, na verdade, os planetas mais evoluídos, né, André,
o espírito encarnado, mesmo sendo o corpo um pouquinho menos pesado materialmente do que o nosso no planeta de provas e expiações, a encarnação é bem mais longa. Por quê? Porque a gente pode ser mais útil, a gente pode aprender mais, a gente pode servir mais. Então, é o que o André está falando. Na época de Jesus, a média era 30 anos. Né? Hoje a gente vê que já está passando de 80 a média de encarnação do ser vivo. E cada vez mais você busca situações que falam. Acho que na própria Revista Espírita, se eu não me engano, é que a gente nem sabe direito de onde a gente trouxe certas colocações que dizem dessa vida mais longa nos planetas mais evoluídos. Uma delas é aquele que a gente falou no último Evangelho, eu e você conversando, que é o livro da Cartas de uma Morta, que fala dos planetas que a mãe de Chico foi visitar. Cartas de uma Morta, segundo livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, né? É bastante importante ler essa obra, tem muita informação interessante, é uma correspondência mediúnica, né, espiritual, que a mãe de Chico tem com o seu filho ali no começo do seu trabalho, da sua missão mediúnica. Vamos dar andamento aqui à leitura de algumas mensagens gostosas aqui, queridas, que chegaram para a gente, né? A Lúcia Vasconcelos, ela que é de Natal, no Rio Grande do Norte, estendendo a sua gratidão a todos que contribuem para esta obra tão maravilhosa, né? Realmente é muita gente, Lúcia. A Fundação Espírita André Luiz tem uma quantidade enorme de profissionais, estagiários, voluntários, então é uma quantidade gigantesca de gente que está trabalhando para poder levar essa mensagem adiante, né? Então a nossa gratidão a todas essas criaturas, sem elas nós não estaríamos dando conta do trabalho que estamos fazendo. Por isso que a gente sempre convida, melhor dizendo, você que nos acompanha a conhecer o Clube Amigos da Boa Nova e se achar que pode e deve nos auxiliar aqui. Afinal de contas, nós estamos neste trabalho de levar o Consolador prometido por intermédio de todos os veículos de comunicação. Então você pode e deve conhecer o Clube Amigos da Boa Nova e ver se você pode se tornar um sócio mensal ou fazer de vez em quando uma doação espontânea, né? 112458-3214 é o telefone do clube e o WhatsApp é o 11972610272. Eu vou repetir os dois números, 112458-3214 e 11972610272. Você também pode se informar pelo feal.colabore.org, né? FEAL é a sigla de Fundação Espírita André Luiz. feal.colabore.org e a gente já agradece o seu patrocínio, o seu auxílio para que a gente possa levar esse trabalho adiante. Se o dinheiro estiver curto, não tem problema nenhum, aí você vibra muito amor por nós, que está valendo, e a gente precisa bastante desta doação também, né? Então, vamos aqui, quem é que mais nos mandou mensagem? Olha, nós estamos muito chique, viu, Celina? Lá em Lima, no Peru, o Luz Reina, ou a Luz Reina, ela diz aqui assim, ó: boa noite, amigos, André e Celina, gratidão sempre com vocês. Olha, nós estamos no Peru, Celina, olha que chique. Muito legal, o nosso beijo carinhoso para todo o pessoal de lá e especialmente para a Luz. Especialmente para a Luz, então é a Luz, né? O nossa querida Helena Virgílio de Araraquara também deixa o seu boa noite, diz aqui que ama bastante a Celina. Ó, você está com uma fã aqui, hein, Celina? E também a mim, muita gratidão, Helena. Gratidão mesmo, nós precisamos muito deste amor que vocês fazem chegar até nós para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa humanidade, né? E consiga dar conta de fazer o importante trabalho que precisa ser feito aqui, né? Ela diz aqui assim, ó: que Deus nos abençoe sempre, que possamos ajudar pessoas que estão pensando em suicídio. Tenho orado e coloco meus amigos sobre o assunto, né? Divide o assunto entre os amigos. Aliás, nós estamos, Celina, no Setembro Amarelo, né? Um mês onde se dedica largamente à prevenção do suicídio, né? Exatamente. E aí, mais do que nunca, a importância da leitura sadia, da leitura dos livros de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo,
para que a gente se fortaleça interiormente. Helena, querida, toda a nossa gratidão, não só pelo carinho, mas por você também estar divulgando essas palavras de incentivo e força às pessoas que estão aí, de repente, muitas vezes, de baixo astral, com fraqueza espiritual, com fraqueza no coração, na mente, se deixando envolver, né, por entidades, de repente, menos esclarecidas, que vem buscar para nós, para nossa energia, formas de doença, porque isso não deixa de ser uma doença do espírito, e que, de repente, né, nos levam a sofrimento maior se viermos a ter uma atitude dessa, né, André? Sem dúvida, essa é uma das chagas dos tempos modernos, né? As criaturas com a ilusão de que resolverão seus problemas, né? Deixarão de viver suas dores, né? E aí, infelizmente, acabam recorrendo ao suicídio e veem, infelizmente, que só pioraram sua condição, né? Então, trabalhos como esse são da maior importância, né? O nosso querido Geraldo Cucharo e a Lucélia Pereira dos Reis, eles estão lá de Itanhaém, estão dizendo que estão nos acompanhando também, é aquilo o que nos deixa muito felizes. Bom, vamos dar andamento aqui à leitura do segundo trecho do Evangelho de hoje. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Celina, eu não sei se você viu ontem, né? Ontem a NASA nos trouxe aí a informação de que havia descoberto particularidades sobre o planeta Vênus que eram desconhecidas, né? Acharam ali a presença de um gás e esse gás indica algum tipo de vida, né? Esse gás, ele só se processa, ele só se dá a algum tipo de vida. E eu achei muito interessante, né? Que a repórter, o apresentador que estava lendo ali a notícia, ele falou assim, acredita-se que deva haver algum tipo de água em Vênus, uma vez que não existe vida sem água, né? Não existe vida sem água, né, Celina? De acordo com a nossa ciência, né? Agora, a gente não pode afirmar categoricamente que em todos os planetas deva ter água e isso é que fundamenta a vida. Até porque se nós viajássemos no tempo há 1000 anos atrás e falássemos para aquela civilização de 1000 anos atrás, e talvez nem precise ir tão distante, de que existem seres que só são vistos com equipamentos modernos chamados microscópios eletrônicos, e que esses seres são conhecidos como vírus e bactérias, e que esses seres podem matar um ser vivo, mesmo que ele esteja na sua forma de saúde mais perfeita, ninguém acreditaria, né? Como assim, se você falaria isso há 1000 anos atrás? Como um ser tão minúsculo, que não pode ser enxergado a olho nu, tem tal poder de dizimar uma vida biológica humana? Não se tinha essa informação, né? Passaram-se os anos e hoje nós não só sabemos de tal, como estamos no meio de uma pandemia, né? Muitos de nós morrendo de medo de um bichinho que só pode ser visto por intermédio de um microscópio eletrônico. Ou seja, né, Celina, é muito cedo ainda para a gente dizer que tal lugar pode ou não ter vida, porque os espíritos nos trazem a constituição, inclusive física, dessas vidas, tem a ver com a constituição do planeta, né? E não necessariamente com a constituição do planeta Terra, né? Exatamente, é o que você acabou de ler, né? O que nós acabamos de ler. Dependendo da evolução do espírito, ele é adaptado para aquele planeta, para aquele local que ele vai encarnar. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais sutil o seu perispírito, que é o corpo do espírito. Então, realmente não dá para se falar nada, mesmo porque foi citado Vênus. No nosso sistema solar, André, você já deve ter visto isso também, o planeta mais atrasado é a Terra. Nós estamos, fora, lógico, alguns planetas em formação, o planeta Terra
é o planeta mais atrasado do nosso sistema solar. Então, quer dizer, veja quanta coisa evoluída na frente que ainda a capacidade mesmo da ciência e da tecnologia não consegue captar, não consegue falar abertamente, com até palavras que possamos entender em relação à situação verdadeira de ciência e existencial em outros planetas. Existe, se eu não me engano, Marte, que tem pouca água. Tem pouca água, mas não é que não tem água nenhuma. Se eu não me engano, é Marte, sim. Então, quer dizer, não dá para dizer que porque tinha... E também o tipo de vida, porque tem vida dentro da água, como são os mares, oceanos. Tem vidas lá no interior de árvores, como a gente vê também aí muitos documentários e muitas pesquisas, leituras que se faz. Tem vidas só no ar, e outras coisas, como você falou também, vírus que não são vistos a olho nu, que depende de microscópios e etc. Então, como tudo depende da evolução do espírito, do seu perispírito e de adaptação, nós, como planeta de provas e expiações, ainda estamos bem crus, bem infantis nessas declarações, né, André? Eu vi recentemente um documentário da BBC, né, sobre pesquisas que foram feitas na profundidade dos oceanos, né? Evoluiu a tecnologia de tal forma que o homem hoje está conseguindo visitar áreas que a profundidade, né, do mar que há pouco tempo atrás não era possível, né? E de acordo com o nosso conhecimento científico, acreditava-se firmemente que não era possível ali haver vida, né? E eles não só descobriram que havia vida, como há muita vida, mas muita vida, né? Então, é bastante importante a gente ter essa noção, né? A ciência, ela é de mistério e importância para o nosso conhecimento de mundo e para o nosso conhecimento de como nós devemos andar nesse mundo, mas é bastante importante que nós tenhamos a noção de que a ciência de um planeta de provas e expiações é a ciência de um planeta de provas e expiações. É uma ciência que ainda precisa caminhar um tantão para poder se aproximar de grandes enigmas existenciais humanos, né? Não a ciência espírita. A ciência espírita, através da mediunidade, já nos trouxe há mais de 150 anos, né, informações. A Celina está falando aqui, Marte é assim, Vênus é assado, né, que são todas as informações que chegaram principalmente, mas não só, pelas mãos e pelo trabalho de Allan Kardec, mas outros estudiosos da doutrina dos espíritos nos trouxeram esse conhecimento acerca da ciência espírita, que pode sim auxiliar bastante a ciência dos homens. Meus irmãos, minhas irmãs, olha, um monte de gente aqui escrevendo para o nosso programa. Adriana Guiar dizendo: mas o homem terrestre não consegue visualizar essas criaturas, pois não temos aparelhos capazes de identificação desses seres. Certamente ela está falando de seres mais evoluídos, né, com perispíritos mais sutilizados, né? Realmente ainda não temos, mas a gente chega lá. Lia Márcia de Carvalho deixa aqui uma lembrança da importância de orarmos para os nossos irmãos que estão nessa situação de correndo o risco de atentar contra as suas próprias vidas, né? É uma realidade. Precisamos mesmo estender as nossas vibrações de amor a essas criaturas. E a Simone Batista Alves Pinheiro, ela deixa um abraço lá de Ituiutaba, em Minas Gerais, né? Em minha família tem muitos antecedentes suicidas, muito triste. Sim, Simone, sem dúvida nenhuma, não é uma situação que nós dizemos como agradável, né? Mas tudo tem uma razão de ser, e você, sem dúvida nenhuma, né, estando aqui conosco e aprendendo esse conteúdo, certamente, eu penso que você deve ser uma pessoa que lê obras espíritas, que vai à casa espírita, você tem uma condição muito interessante de levar o conhecimento para o seu grupo familiar de maneira a interromper esse ciclo, né? Ainda que se deram vários suicídios na história da sua família, a qualquer momento nós temos condições de agir
para interromper esse ciclo, e você tem totais condições de auxiliar naquilo que esteja ao seu alcance. Então, por isso a importância de mandar mensagens de amor e paz para que os familiares percebam que há muito mais, né, do que aquilo que os nossos pobres sentidos físicos são capazes de captar. Vamos lendo mais um trechinho aqui da mensagem de hoje, do nosso estudo de hoje, né? Vamos lá. Se mundos especiais são destinados, como estada, aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. E aí, Celina, eu já pensei numa analogia muito, muito bacana que dá para a gente fazer. Claro, guardadas a devida distância entre a analogia e a vida espiritual, né? Mas aqui o Espírito está nos dizendo, né? Espíritos mais evoluídos, eles trafegam para os mundos inferiores. A eles é possível visitar mundos inferiores. O contrário não é verdadeiro, o espírito. Ou seja, espíritos mais atrasados como nós não temos condições de visitar outros planetas. E eu acho isso algo absolutamente natural e acho até natural em cima de um ditado popular, né? Deus não dá asa às cobras, né? E no segundo estágio da evolução o espiritual, ou seja, o estado de provas e expiações, né, Celina? Se nós tivéssemos condições de ir a planetas mais adiantados, provavelmente nós não íamos levar grandes contribuições para lá, não, né? E não íamos entender aquele negócio, a luz poderia nos cegar. Então, como a sabedoria divina atua em tudo e todos, por enquanto nós temos que continuar nas nossas pesquisas mesmo, de ciência, de tecnologia, de aparelhagem, procurando nos melhorarmos interiormente, para que a gente devagarinho vá dilatando mente, dilatando sentimentos e energias, para termos realmente o merecimento e a condição de entender, quando pudermos realmente chegar num local de um planeta mais evoluído, que tenha, além do que a gente tem visto aí, quando a ciência mostra, quando a TV mostra, quando as pesquisas mostram, alguma coisa que faça a gente entender essa evolução que o Evangelho está falando e que a gente possa, de alguma forma, levar alguma coisa. Mas na atual situação do planeta e da maioria dos seres humanos encarnados, que não são aqueles missionários como grandes nomes aí que a gente conhece, a gente buscando o conhecimento e buscando a verdade para a gente poder ter essa liberdade até perispiritual, né, André? E essa analogia que eu estava falando e eu acabei não trazendo, né, é a analogia do presídio para a vida social, né? E penso o seguinte, isso não pode se aplicar ao sistema prisional brasileiro, que é horrível. É horrível, injusto, não reforma ninguém, é um ambiente de tortura, de sofrimento, e enquanto nós não olharmos para isso com a caridade, nós não teremos boa parte dos nossos problemas resolvidos, porque lá dentro não estão assassinos, estupradores, não. Lá dentro estão irmãos nossos que erraram, assim como nós também já erramos na nossa estada evolutiva. Mas assim, digamos que vivêssemos em um país onde o sistema prisional fosse verdadeiramente justo, né? As pessoas que estão dentro do sistema prisional estão ali porque cometeram algum crime, então elas são retiradas da sociedade para não fazerem mais mal à sociedade e até a si próprias. Então, elas estão dentro do sistema prisional, né? E carcereiros, policiais, os médicos, todos aqueles que trabalham no sistema penitenciário, e neste caso do sistema prisional, por isso que não se aplica, porque também nós sabemos que muitos dos descaminhos que se dão dentro dos presídios são patrocinados, inclusive por esses funcionários, mas neste mundo hipotético, né, onde de uma sociedade melhor, com um sistema prisional melhor, dentro da cadeia teriam pessoas que foram tiradas da sociedade para não fazer mal para a sociedade, essas pessoas não saem.
Essas pessoas não vêm para a sociedade a não ser quando aprenderam, quando se corrigiram e assim elas retornam para a sociedade. Agora, os funcionários dos presídios, eles trafegam pela sociedade e na cadeia também. Então é a mesma coisa, né? É uma analogia que nos dá essa compreensão de por que espíritos mais evoluídos podem vir até nós, mas por que nós não podemos ir a esses sistemas mais evoluídos, a esses planetas mais evoluídos. Inclusive também porque não entenderíamos nada, né? Uma cultura completamente diferente da nossa. Aliás, né, Celina, nesse mundão, no planeta Terra, que nós sabemos que é um planeta piquititico, bem pitititico, levando em consideração uma quantidade enorme de planetas que há por aí, há diferenças gigantescas entre as civilizações desse planeta. Imaginemos as diferenças destes planetas mais evoluídos, né, Celina? Seria uma maluquice a gente parar num lugar como esse. Praticamente não entenderíamos muito pouco, né? Não, a gente, além de não entender, é o que a gente falou, né? A luz ia nos cegar. E além de realmente não entendermos e não conseguirmos levar alguma coisa tão boa, tão melhor, para que fosse, por enquanto, um acréscimo para esse outro planeta. Então, tudo está certo da forma que Deus coloca, inteligência ilimitada. É a gente procurar devagarinho ir se melhorando para poder mudar também a nossa condição existencial e a nossa condição de moradia, não é? Porque é lógico que todos nós queremos viver num planeta que não tenha violência, que não tenha coisas ruins, mas a gente precisa primeiro modificar a nossa condição de planeta interior para poder ter esse merecimento. Então, o que você está falando está muito bem esclarecido e muito feliz nas suas colocações, porque fica fácil de entender e é a pura realidade, né? São comparações que a gente precisa fazer mesmo para entender em relação a um pouco mais na frente. E quando a gente aumenta essa nossa visão de futuro, baseada nos ensinamentos do Evangelho, as coisas realmente se clareiam de uma forma mais certeira. Então, é buscar essa mudança interior e aliviando o peso do nosso corpo físico para ter o merecimento de ir encarnando em planetas mais evoluídos e levando auxílio também, progresso para outros lugares. De início, a gente tem que trazer progresso para cá, para o planeta Terra, né, André? Esse é o nosso trabalho, é tornar esse planeta um lugar melhor. Eu até brinco com amigos espíritas que falam assim, eu estou tentando fazer tudo certo, que na próxima encarnação eu quero ir para um planeta melhor, né? E aí eu sempre brinco, cuidado que você vai ser a anta de lá, né? Porque você vai chegar naquele planeta e a ciência dos caras é muito mais evoluída, a filosofia dos caras é muito mais evoluída, né? A estrutura mental, a visão de mundo daqueles caras é muito mais evoluída, né? Nós vamos chegar lá vindos de um planeta mais atrasado. Então é muito melhor que a gente, no meu entendimento, que a gente possa transformar este nosso planetinha aqui num planeta melhor, porque assim a gente evolui junto com ele. Vamos ler aqui o último, ler e estudar o último trecho da noite. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, ou seja, quando nós estamos na espiritualidade, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado pelo grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. Isso é muito fácil de entender, né, Celina? Quando nós estamos muito presos à matéria e às paixões e aos instintos e às sensações que a matéria nos traz, é natural que na vida espiritual nós tenhamos uma dificuldade enorme de compreender essa nossa realidade. Dá para a gente dizer que é algo similar aí para um planeta mais evoluído, né? Você sai, assim, isso se fôssemos do planeta Terra para uma realidade espiritual muito mais evoluída. Então, até a realidade espiritual que nós nos encontraremos após a nossa passagem aqui, será uma realidade espiritual diferente da realidade espiritual presente em planetas mais evoluídos, né, Celina? Sim, com certeza, porque a gente
vai estar aonde a gente emana. A nossa vibração é que vai nos colocar em tal ou tal lugar. Se ainda não temos essa purificação toda, se ainda estamos nessa materialização toda que as linhas estão falando para a gente nesse nosso estudo, não adianta a gente querer ir para um lugar que seja pura luz, pura evolução. Por isso que isso aí me lembra rapidamente uma passagem de Chico, que Chico era sempre conhecimento, era sempre lição para todos nós, quando ele fala assim, olha, você pode fazer um arroz mais ou menos, você pode ter um carro mais ou menos, você pode até ter uma profissão mais ou menos, mas não seja nunca um ser humano, uma pessoa mais ou menos. Não seja um amigo mais ou menos, não seja um pai, uma mãe mais ou menos. Porque positivo com positivo dá positivo, negativo com negativo dá positivo. A gente já estudou isso. Mas positivo com negativo dá negativo. Então, se a gente for uma pessoa mais ou menos, a gente vai ser negativa. Então, que a gente traga sempre os ensinamentos simples de Chico Xavier, faz com que a gente reflita como que a gente está em relação a sermos seres humanos no planeta, que a gente está tendo aqui esse mérito, está encarnado para evoluirmos e, de repente, não estamos aproveitando tudo que vem ao nosso encontro para que a gente deixe de ser seres humanos mais ou menos. Pois é, vocês veem a importância do trabalho que nós estamos fazendo agora nessa nossa existência, né? Muitos de nós nos preocupamos muito com para onde nós vamos após a passagem da vida física. Ah, vou para o umbral, vou direto para o paraíso, vou direto para nosso lar. O que importa é que a gente faça bem o nosso trabalho aqui e agora. Porque assim nós encontraremos não só uma melhor qualidade de vida quando chegarmos na espiritualidade, como também estaremos mais aptos em uma próxima encarnação, inclusive, ter um corpo menos suscetível, né? Hoje, o nosso corpo ele sofre uma quantidade enorme de ataques, né? Ataques de vírus, ataques de bactéria, ataque do tempo, né? Com o tempo nós vamos envelhecendo, isso é absolutamente natural, né? Isso porque é um corpo muito materializado. Na medida que nós vamos sutilizando esse corpo, né, até a nossa vivência futura após a vida espiritual será uma vivência um pouquinho mais tranquila, um pouquinho menos apegada às paixões. Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos de novo o nosso horário, então vamos rapidamente às nossas vibrações e aí nós pedimos a você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos, para que nesse instante todos possamos entrar na sintonia de amor e de paz que emana de todo o universo. Amor e paz que o nosso Pai faz chegar até nós. Amor e paz que o nosso irmão cuida para que permaneça em nós. Este irmão querido, Jesus, o amor de nossas vidas. Amor e paz que nós recebemos nesse instante. Num abraço amigo, num abraço querido, um abraço saudoso de um irmão espiritual que nesse instante abraça cada um de nós. E este abraço é um passe, é uma bênção, é uma luz capaz de renovar as nossas células, capaz de curar aquilo que a ciência ainda não consegue compreender, mas principalmente capaz de nos trazer o desejo sincero de sermos criaturas melhores para nós, para os que nos cercam, para a sociedade, para que juntos possamos construir esse tão sonhado mundo de regeneração. E este irmão querido não nos traz só um abraço, não nos traz só paz e luz, ele também nos auxilia para que também nós possamos levar a luz e a paz
possamos levar essa luz e a paz ao nosso ambiente de trabalho, para que ali haja emprego e renda, gerando dignidade e abundância e prosperidade com Jesus. Que possamos vibrar pelo nosso ambiente residencial, para que ali encontremos um ambiente de convívio salutar, fraterno. Pedimos a este irmão querido que também cuide daqueles que moram conosco, para que eles também possam receber essa mensagem de amor e se fortaleçam. Pedimos a este irmão querido, a estes irmãos de paz e de luz, que possam levar o remédio, o unguento, o elixir espiritual, aquele nosso irmão, aquela nossa irmã que está passando por um problema de saúde, uma cisão de um relacionamento, o término de um contrato de trabalho. Não importa qual seja o desafio, qual seja o sofrimento que esse nosso irmão e essa nossa irmã, em cuja lembrança está tão presente agora em nossos pensamentos, que ele receba essa energia de amor, essa energia de paz. Vibramos amor e paz também pelos nossos irmãos que atuam na área de saúde, rogando a Jesus que ombreie com estes trabalhadores, dirigindo-lhes de forma que possam continuar a prestar o excelente serviço que estão ofertando à humanidade nesse momento de tanto aprendizado. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Celina, obrigado, querido. Uma ótima noite para você. Gratidão, André. Gratidão a todos que ficaram conosco até agora. Bênçãos e uma excelente noite também a todos vocês. Paz e luz, nós voltamos amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar. Você vai ter uma noite para lá de abençoada, nós não temos dúvida nenhuma, e mandamos um beijo para o seu coração. Até amanhã. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.